Vamos tentar arrumar um pouco mais a informação. Fiquem para ver. O que é isto de nanolípidos? A diferença entre spikes e onde é que está a verdade no meio disto tudo? Bem, falando em nanolípidos, há coisa de umas semanas fiz um vídeo só sobre os nanolípidos e a sua distribuição no corpo inteiro. Nos tecidos mais que outros, mas distribui-se pelo corpo inteiro. O que é claramente uma contradição àquilo que nos foi vendido, que a injeção fica no local onde é inoculada. Treta, mentira, aldrabice. Já sabemos todos disso, pelo menos uma boa parte de nós já sabe disso. Quando fiz esse vídeo, mostrei também até que ponto é que estes nanolípidos se concentram em determinados tipos de órgãos e às 48 horas após a inoculação a concentração é gigantesca, especialmente em órgãos como os ovários, o intestino delgado e o sistema linfático, entre outros. A doutora Alexandra Latipova, num documentário de 2022, denuncia precisamente a mesma situação. Esta foi das primeiras, eventualmente, aldrabices a ser descoberta e que nos tinha sido vendida. Mas no meio disto tudo, o que é um nanolípido? O nanolípido é uma gota de gordura, ponto. Qual é o papel? É servir de carteiro. Ou seja, eu dentro dessa gota de gordura é possível colocar seja lá o que for. Neste caso em concreto, coloca-se o mRNA, que leva as instruções à célula e lhes diz assim: minhas amigas, isto é para ser produzido. E elas produzem. Se eu colocar outra coisa, como por exemplo um plasmídio, é um pedaço de DNA circular, a partir daqui eu posso fazer o que quiser. Se na ciência houver ética, isto é utilizado nunca para prejudicar alguém, como é evidente. Mas atualmente esta tecnologia utiliza-se para fabricar insulina, chamada insulina recombinante, para dar aos diabéticos. Não havendo ética na ciência, este plasmídio de DNA pode ser usado para tudo e mais um par de botas, passa a expressão. Eu posso lá pôr a instrução que quiser, as sequências de DNA que eu quiser, e a célula vai produzir aquilo que eu lá colocar. Inclusive, se eu colocar lá, por exemplo, sequências de DNA de um vírus chamado SV40, que é conhecido na biologia por ser um vírus que provoca cancros, literalmente. Ele promove o cancro. Mas dizia eu que se eu lá colocar um plasmídio de DNA com sequências de DNA deste vírus, colocá-lo dentro do tal nanolípido, o carteiro, ele vai fazer exatamente o mesmo. O carteiro é inoculado, viaja pela corrente sanguínea, chega à célula, entrega as instruções à célula. Olha, isto é para fazer. E a célula faz. A partir do momento em que a célula sintetiza a instrução que lá está, seja para proteína ou para genes, o que é que vai acontecer? Todo o ciclo celular vai ficar completamente desarranjado, completamente desequilibrado. O que é que isto vai fazer? Vai levar, por exemplo, à produção anómala, completamente absurda de células que não prestam, que é aquilo que nós conhecemos como cancro. E este papel de integração das picas 19, nomeadamente picas mRNA, com os genes, foi claramente descrito pelo Dr. Nicholas Ulcher num artigo, num estudo que ele fez sobre uma pessoa de idade jovem que desenvolveu o cancro da bexiga em estadio 4. Portanto, é daqueles estadios chatos. É quase uma sentença de morte, praticamente. E através da investigação percebeu claramente que infiltrado no material genético do próprio tumor estava precisamente o conteúdo mRNA, o conteúdo das vacinas mRNA. Portanto, deixou claro que aquela treta de não, isto não se mete em mais sítio nenhum, que não seja, e nem serve para mais coisa nenhuma, que não seja produzir a spike. Treta. Foi mais uma aldrabice que foi destruída. A proteína spike, quer a viral, quer a produzida através das picas 19, tem diferenças substanciais. A proteína spike viral faz parte integrante do vírus completo. É a peça-chave para promover a infecção, multiplica-se naturalmente com os vírus, é de origem natural, embora para mim é questionável, e pode persistir. E esta persistência será eventualmente a responsável por aquilo que se conhece como síndrome de longo Covid. A proteína das picas 19 é produzida de facto através do mRNA injetado, é um estímulo ao sistema de defesa, uma pequena provocação, não se replica, ou seja, não se multiplica, não tem autonomia para se multiplicar, é uma proteína artificial estabilizada, o que significa que é muito difícil conjugar-se com o tipo de moléculas, o que não significa que a interação não ocorra.
Alegadamente é uma proteína temporária, será eliminada, mantém-se no local de injeção, não é invasiva nos tecidos, ou seja, não provoca doença. Chama a atenção também para estes prazos aqui, 3 dias, 1 a 4 semanas. É a duração, respectivamente, do mRNA e da proteína spike. Supostamente, até às 4 semanas, os corpos dos vacinados com estas picas 19 vê-se livre tanto do mRNA como da proteína spike. Mas será que tudo isto é mesmo assim? Bem, não me vou alongar muito sobre a questão do SV40, ficará eventualmente para um outro vídeo, mas em relação à tabela que viram, são muito poucos os pontos que correspondem à verdade. Os pontos verdadeiramente essenciais, ou seja, aquilo que nos venderam como sendo verdade, são brutal aldrabice. E não sei o que eu digo. O que eu digo são pessoas altamente especializadas no seu ramo, investigadores, não é o Paulo, mestre em farmacologia, nem o Zé das Couves, nem a Tia das Rosas. São pessoas altamente especializadas, nomeadamente o Dr. Robert Malone, que foi o cientista que desenvolveu o primeiro passo, digamos assim, para que seja possível a utilização destes nanolípidos. Dr. Michael Eden, ex-vice-presidente da Pfizer. O Dr. Asim Malhotra, Peter McCullough, ambos cardiologistas. Dra. Lorena Di Blasi, especialista em biotecnologia. Alexandra Latipova, já aqui foi referida. A Dr. Astrid Stuckelberger. O Dr. Nicholas Olsher, amplamente conhecido, tem produzido muito trabalho mesmo em relação a toda esta temática. O Dr. Ryan Cole foi dos primeiros que eu vi, pelo menos, a isolar a forma como a proteína spike se infiltrava em tudo o que é tecido e provocava doença, e o Dr. Panagis Polycretis. Este investigador em concreto tem desenvolvido um trabalho excepcional precisamente sobre o SV40 e o DNA plasmídico que foi encontrado nas vacinas Covid-19. Aconselho a seguir, vejo o trabalho que ele tem desenvolvido sobre esta área. Alguns podem achar eventualmente assustador, mas as coisas são o que são. A esta altura do campeonato, quer dizer, já era impossível esconder isto em 2021. Daí para cá, então, a Pfizer e todos os interesses que orbitam à volta destes indivíduos é a lógica do cobertor, sabem? Puxa de um lado, descobre outro. E é o que está a acontecer, porque neste momento a evidência já é tão gigantesca. Bem, sobre a evidência gigantesca, eu podia falar sobre tanta coisa, bibliografia científica, podia falar-vos, por exemplo, dos milhões de mortes diretamente associadas às picas 19, que neste momento estão numa estimativa de cerca de 5 vezes mais mortes do que a própria pandemia. Isto é horripilante, no mínimo. Podia falar-vos também do estudo feito em milhões de pessoas, um universo de milhões de pessoas que identificaram uma série de doenças depois de terem sido picadas com as picas 19. Muitas das doenças nem sequer conhecia, tive que ver o que era aquilo. Podia falar-vos do relatório da própria Pfizer, feito em fevereiro de 2021, no qual são isolados cerca de 1.200 efeitos adversos, muitos deles doenças do arco da velha, passa a expressão, não lembro ao diabo, mas de tão raras que são, mas que começaram a tornar-se muito frequentes depois das picas 19. Podia falar-vos também sobre os vários estudos, e neste momento são mais de 100, que identificam entre 16 e 17 mecanismos através dos quais estas picas 19 provocam o cancro, mecanismos relacionados não só com a spike, mas também com o tal plasmídio DNA, SV40, aquilo que falámos há bocado. São mais de 100 neste momento os estudos que falam só sobre isto. Podia falar-vos sobre os mais de 3.500 estudos e artigos que referem como fator causal a proteína spike na origem de miocardites, pericardites, tromboembolismos pulmonares, etc. Isto é o nunca mais acabar. Mas não. Vou-me cingir ao dia-a-dia. Eu quero que o dia-a-dia me diz. Primeiro, diz-me que, em termos de emergência médica, desde 2021, as seguintes situações têm tido um acréscimo, para não dizer outra coisa, acentuado. Muito acentuado. Nomeadamente, situações relacionadas com dor torácica, faltas de ar, crises convulsivas, desmaios e situações com crianças. Pediatria. Isso então subiu para as nuvens. E claro, o AVC e o infarto, que são entidades que tiveram subidas na ordem dos 90, 100, 150 a 200%. A partir de 2021. O dia-a-dia também me diz, refere-me, aliás, um acréscimo de mais de 1.700% nos episódios de morte súbita. É algo que todos nós temos assistido um pouco todos os dias.
O dia-a-dia refere-me também que a base de dados VAERS, que é uma base de dados que notifica apenas efeitos adversos relacionados com vacinas, a partir de 2021 registrou o maior acréscimo de notificações de morte desde que foi criada. Portanto, há quase 40 anos. O maior acréscimo de notificações de morte nos últimos 40 anos. Quase 40 anos. E podia, mesmo dentro do dia-a-dia, podia referirmos muitos assuntos. Todos nós vamos assistindo a isto um pouco por toda a parte. Todos nós. Os senhores, especialmente os senhores que estavam no governo na altura da macacada e que obrigaram as pessoas, ainda que tacitamente, mas sim, obrigaram as pessoas à pica, esses cavalheiros, óbvio que eles nunca vos vão dar justificações, seja do que for. E como eles acham que todos nós somos gado e comemos lados com a testa, por isso é que podem dar-se ao luxo de dizer coisas destas. Eu sei que esta gente merecia, no mínimo era ficar sem pescoço, mas isso sou eu. Sou eu. Desabafos. Fiquem bem. Tenham todos um ótimo fim de semana.